Bom dia, caros irmãos e caras irmãs da paróquia Nossa Senhora de Montes Claros, São José de Anchieta, queridas comunidades urbanas, queridas comunidades rurais. Queremos estar unidos com vocês nesse momento de pandemia, às vezes sofrimento grande aí para as famílias, pessoas doentes, uma outra enlutada. Estamos rezando por vocês. Deus cuida sempre de nós. Demais irmãos na fé de outras partes do Brasil e fora do Brasil também a nossa saudação. Hoje, 16 de julho, o nosso Evangelho, Mateus 12, 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, caros irmãos, como podemos resumir esse texto do Evangelho? Se trata daquilo que Jesus apresentou, uma nova família de Jesus, como vamos ver. E hoje também vamos comentar essa carta aberta da CNBB ao Congresso Nacional. Começando pelo Evangelho. Jesus ensinava as multidões. Quem estava na multidão podia ser considerado um curioso, sem compromisso maior com Jesus. Escutava a palavra de Jesus no ouvido e saía rapidamente pelo outro, sem acolhida e aprofundamento da palavra. Para ser discípulo de Jesus, já era uma escolha da pessoa. Escutar sua palavra, ter esse encontro de fé e amigo, amar e seguir Jesus no seu caminho. E para ser apóstolo, ser enviado por Jesus e depois pela Igreja para anunciar Jesus e o seu reino. O Evangelho fala dos que estão dentro e dos que estão fora. O que significa isso? Jesus, quando foi batizado por João Batista, Mateus 3, 13 a 17, ouviu do céu a palavra do Pai: "Este é o meu Filho amado e muito me agrada." A palavra em grego pais tem duplo sentido: filho e servo. Ver Isaías 42:1. Jesus assumiu sua missão de filho enviado pelo Pai para salvar a humanidade como servo do Senhor. Essas pessoas que estão dentro da proposta de Jesus acolhem Jesus como servo sofredor, que entregou sua vida por nós. Os que estão fora têm a ideia de um Jesus, Messias todo-poderoso, Rei que derrota sempre todos os inimigos de Israel, como no caso os romanos opressores. Jesus estende as mãos para os discípulos, quer dizer, os evangelizados e comprometidos, e fala: "Essa é a minha família, a nova família, todos que fazem a vontade de meu Pai." De crer em Jesus como Ele se apresenta para viver a sua missão. É a comunidade dos pequeninos,
aberta à revelação do Pai, como vimos há uns dias atrás em Mateus 11, 25. A comunidade dos pequeninos, dos discípulos, dos que estão dentro, faz a vontade do Pai. Jesus veio fazer a vontade do Pai. O Pai cria a vida de todos os seres humanos e de toda a ecologia. Jesus vem para cuidar dessa vida, como Ele nos ensina e vive a sua missão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Vocês estão acompanhando o noticiário? Ficaram sabendo que o Congresso Nacional, Câmara e Senado aprovou o projeto de lei número 1142 de 2020, um plano emergencial para enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, comunidades quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. São os povos mais vulneráveis. E o que aconteceu? O presidente da República fez 16 vetos. A CNBB mandou uma carta aberta ao Congresso Nacional no dia 13 de julho, historiando os fatos. Baseada nos fatos, o que diz a CNBB? Esses vetos são eticamente injustificáveis e desumanos, pois negam direitos e garantias fundamentais à vida dos povos tradicionais, como, por exemplo, o acesso à água potável e segura. É um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos, como nos ensina o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si número 30. Os vetos do governo atentam contra, em primeiro lugar, os direitos humanos, reconhecidos pela ONU a 10 de dezembro de 1948, e o Brasil é um dos países signatários. Artigo 3º, todo homem tem direito à vida. Atentam, em segundo lugar, contra a Constituição Federal. Ao abolir a obrigação de acesso à água potável e material de higiene, de oferta de leitos hospitalares e de terapia intensiva, de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea, bem como alimentação e auxílio emergencial, os vetos violam o princípio da dignidade da pessoa humana, Constituição Federal, artigo 1º, do direito à vida, Constituição Federal, artigo 5º, da saúde, Constituição Federal, artigo 6º e 196, e dos povos indígenas a viver em seu território de acordo com as suas culturas e tradições, Constituição Federal, artigo 231. Qual é a justificativa do presidente? Ela não se sustenta dizendo que é falta de orçamento, pois o Congresso Nacional já aprovou a proposta de orçamento de guerra, que autoriza os gastos necessários para combater a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. E essa mesma justificativa não impediu o governo de dar o pronto auxílio para instituições financeiras. Urge a CNBB para uma posição forte, decisiva e definitiva do Congresso Nacional em defesa da vida.
e solicita ao Congresso Nacional a realização de sessão para que todos os vetos ao projeto de lei 1142/2020, que se tornou lei número 14.021, sejam analisados e derrubados. O que nos ensina o Concílio Vaticano II? O direito à vida e a todos terem acesso às coisas para levar uma vida verdadeiramente humana. Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, Igreja Mundo de hoje, número 26. Os direitos fundamentais do homem devem ser respeitados sob qualquer regime político. Gaudium et Spes, 29. Os direitos invioláveis do homem devem ser defendidos e promovidos pelo poder civil. Declaração sobre Liberdade Religiosa, número 6. A Conferência Episcopal de Aparecida, com os nossos bispos da América Latina, realizada em 2007, teve como lema: discípulos e missionários a serviço da vida. Somos chamados a sermos a igreja da atração, como discípulos apaixonados, missionários ousados a serviço da vida. Com a leitura orante da Bíblia, do Evangelho, a igreja estará a serviço do reino da vida, a partir do encantamento e fascinação por Jesus. E aí vem o questionamento para nós. Qual a nossa atitude? De acomodação ou de compromisso? Peçamos a luz e a força do Espírito Santo, com a materna intercessão de Maria. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.